ao programa do Apocalipse, e hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é o tema sobre a questão da vitória. Vocês estão... Não sei como é que está o som aqui. Está ok? Muito bem. Suponhamos que você estivesse numa situação... dá uma melhorada, por gentileza, desculpe. Suponhamos que você estivesse numa situação muito difícil, onde dentro da sua perspectiva tudo estivesse perdido, e você então, de forma surpreendente, visse a mão de Deus em teu favor. E aí você reconheceria que essa vitória veio de ti ou veio de Deus? Ela veio de quem? De Deus. Queridos, a proposta bíblica de vitória na Bíblia, a proposta bíblica de vitória na Bíblia, a proposta de vitória na Bíblia é que você entenda que a vitória vem do Senhor. O que você precisa na realidade é estar conectado com Deus. E Deus te dará a vitória. Então, a gente, desde quando nasce, aprende a ser independente. E lutamos pela independência. Devemos, no máximo, ter com o nosso cônjuge uma interdependência. Mas vem então Cristo e nos ensina e propõe algo radical. Sermos totalmente dependentes de Deus, para obtermos vitórias em nossa vida. Então você percebe que as coisas espirituais, elas só se compreendem espiritualmente. Porque ela vai de encontro à lógica, vai de encontro à razão. Mas o que acontece é o seguinte: eu posso estar na contramão do mundo, mas que eu esteja na mão de quem? Na mão de Deus, né? E existe um texto de onde eu extraí o título da mensagem de hoje, que é o texto exatamente de Provérbios 21, 31. O livro de Provérbios foi escrito por volta de 1000 anos antes de Cristo. E o texto diz assim, que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Naquela época, nos campos de batalhas, o exército que tinha cavalos, ele tinha vantagem. O cavalo era uma das mais poderosas armas de combate. Então, por isso ele diz, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que Salomão está dizendo? Ainda que você não tenha cavalos, entenda que a vitória não vem dos cavalos. A vitória vem de quem? Do Senhor. Ainda que de repente você não tenha determinados recursos que você precisaria para obter uma vitória em tua vida, não se concentre no que você não tem. Se concentre em quem tem tudo, Deus, e Ele te dará a vitória. Essa é a proposta da palavra. Grave bem esse texto. Provérbios 21, versículo 31, a vitória vem de quem? A vitória vem do Senhor. Eu acho que já deve ter acontecido contigo, Paulo, ou Marcos, de estar de repente diante de um paciente com uma situação onde você chega à conclusão de que os teus conhecimentos chegaram no limite. E você eleva a mente a Deus em oração e pede que Deus te oriente, te ilumine. Já deve ter acontecido isso contigo várias vezes também contigo, né? E você vê, no caso, Deus te orientando e te revelando. Assim tem acontecido também no caso conosco. Situações em que nós vemos a mão de Deus em nosso favor. Então você tem visto a mão do Senhor em teu favor, pela sua graça e pelo seu poder, que você tem essa experiência com Deus. O Apocalipse é um livro que nos fala exatamente de felicidade. Vocês sabiam disso? Quando tu pensas no Apocalipse, a tendência é pensar somente em desgraça, em batalha, em animais fantasmagóricos e etc. É um terror. Mas o Apocalipse fala sobre felicidade. O Apocalipse fala sobre esperança. O Apocalipse fala sobre vitória. Por isso a mensagem de hoje é: a vitória vem de onde? De quem? Do Senhor. Então abra o compêndio de Deus, Bíblias abertas,
no livro do Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. E vejamos o que a palavra de Deus tem para nós nesta noite, através deste livro extraordinário, que é a revelação de Jesus Cristo para a igreja. Apocalipse 17, versículo 14. A palavra diz aqui o seguinte: pelejarão eles contra quem? O Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com quem? Com ele. Ao ler esse texto, pelo menos umas 5 perguntas nos vêm à mente. Primeira pergunta: como se chama essa peleja? Aqui vocês falam peleia, é isso? É isso mesmo? Peleia braba. Tá. Então aqui uma peleia braba. Como se chama essa peleia braba? Uma outra pergunta: quem são eles que lutam contra um cordeiro? Não dá para você entender como é que um cordeiro está nessa. Aqui deveria estar o leão da tribo de Judá. Mas aqui está quem? Um cordeiro em pleno conflito. Quando é que isso aqui acontecerá? Porque o verbo está aqui no plural, pelejarão. Então não ocorreu a peleja. Ela ocorrerá, pelejarão. Quando ela ocorrerá? Quem realmente serão os vencedores? O que significa essa palavra aqui, com, que nós estamos acostumados a escrever no site www.y.Roosevelt Alves da Silva Torres Cunha Lima Alves Albuquerque Tavares Xavier Alcântara Macedo Barros Pires.com.br. É .com. Aqui você tem um .com. O que é que significa esse com aqui? Vocês vão entender exatamente nesta noite. Note, queridos, peleja é muito significativo. Peleja aqui significa luta, com armas ou sem armas. Significa combate, batalha. Qual a diferença entre uma guerra e uma batalha? Vocês já ouviram as pessoas dizendo que você pode perder a batalha, mas não pode perder o quê? A guerra. Porque uma guerra, ela é composta de várias batalhas. Esse texto aqui está tratando da última batalha que será travada entre Cristo e Satanás num grande conflito. O texto aqui se refere à última batalha. Vocês vão ver isso daqui a pouco. A palavra peleja significa uma discussão, uma disputa de ideias, de pensamentos contrários. Então pode ser um conflito tanto no campo físico como no campo dos pensamentos. E na realidade toda guerra começa inicialmente do ponto de vista ideológico. E aí o que acontece aqui? Queridos, por que ocorre essa peleja? Por um motivo simples. Porque as pessoas não pensam como Deus pensa. A Bíblia nada mais é do que uma expressão do pensamento de Deus. Você quer saber o que Deus pensa? Leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você lê a mente de Deus. Porque a Bíblia é uma expressão do pensamento divino. E quando nós não pensamos como Deus pensa, nós entramos em conflito com Ele. E aí é uma luta crucial, sangrenta, entre Deus e o eu. Pelejarão. É o que o texto aqui no caso nos diz. Esta peleja, ela é preparada por ocasião da 6ª praga. Grave bem isso. E no capítulo 12, capítulo 16, versículos 12 a 16, por favor, abra o compêndio de Deus no capítulo 12, passando apenas uma página para trás. Capítulo 16, versos 12 em diante. Como se chama essa peleja? Versículo 14. Porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem a quem, queridos? Aos reis. Na época não haviam presidentes, né? No conceito que nós temos hoje. Se dirigirão aos reis do mundo inteiro, então é algo de proporção mundial, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Como é que se chama essa peleja do capítulo 17, versículo 14? A peleja
De que mais? Está aqui, queridos. Do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, grave bem esse aspecto do grande dia. Esse grande dia nos lembra o maior acontecimento da história, que será a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É como se chama essa peleja. Agora, a partir do versículo 12, nós temos detalhes. Veja, derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Você então lê isso aqui e diz, pastor, não estou entendendo muito bem o que quer dizer. Vou te explicar. Esse texto aqui mostra, não é a batalha, mostra a preparação para a batalha. Porque a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso não acontece na sexta praga, ela acontece na sétima. E aqui há uma preparação mundial para esse embate, para esse conflito final. É o cenário que está sendo preparado na sexta praga. Então veja o que acontece. O Eufrates era exatamente o rio que atravessava a Babilônia. Então, do ponto de vista histórico e geográfico, o Eufrates literalmente se refere à Babilônia. Mas o fato é que o texto é simbólico. O texto não é literal. Então, o rio Eufrates aqui não se refere à Babilônia. Se refere aos povos que são ludibriados pela Babilônia mística. A Babilônia mística se refere ao cristianismo apostatado e a todas as religiões que vão de encontro à pessoa de Deus e à sua verdade. Então, o Eufrates aqui se refere aos povos. Nós vimos isso, inclusive, por favor, no capítulo 17, versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, o que significa águas? Povos. Povos que são exatamente influenciados por forças religiosas contrárias a Deus, representada pela Babilônia. Essa confusão de religião que existe no mundo. São mais de 20 mil religiões catalogadas somente no Brasil. E para você, na realidade, colocar uma placa de uma nova igreja, você só precisa de R$250. E aí começa a haver uma série de igrejas surgindo no Casaí e gerando uma confusão imensa. Sabe? E aí vem a pergunta, como é que de um só livro vem tantas religiões? Da Bíblia, no que tange ao Antigo Testamento, a origem do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, no que tange a Abraão, é a mesma. Então, tanta confusão, não é coisa simples. Por isso, então, o Eufrates representa as nações, os povos que são influenciados, manipulados pelas falsas religiões, inclusive o cristianismo apostatado. O texto nos mostra, queridos, ainda aqui no versículo 12, a influência que a religião terá sobre os reis, sobre a política, a economia e o poder militar. Então o texto aqui nos diz, continuando, Eufrates, cujas águas secaram. Então, por ocasião da sexta praga, as águas secaram significam que as nações despertaram para a verdade e deixaram de dar apoio à Babilônia. A Babilônia, eu já falei para vocês, o que é que significa a Babilônia? Por favor, capítulo 17, versículo 5. Capítulo 17, verso 5. Diz aqui o texto bíblico, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Qual é o nome? Babilônia, a grande, a mãe de quem? Das meretrizes e das abominações da terra. Ela é a mãe que tem filhas. É de fato uma religião completamente deturpada, que lamentavelmente influenciou a outras, que são exatamente, no caso, as filhas.
Então, o texto aqui, continuando, para nós decifrarmos o Apocalipse, nos diz, para que se preparasse o caminho. Por isso a sexta praga é uma preparação para a grande e última batalha do grande conflito. A última batalha do grande conflito. Preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Esses reis que vêm do lado do nascimento do sol são, na realidade, uma referência a Cristo, a Trindade, de acordo com capítulo 19, versículo 11, nós vamos ver isso ainda há pouco, daqui a alguns instantes, se refere exatamente a Jesus no que tange a sua vinda. E o texto aqui, continuando, nos diz, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, quantos espíritos? 3 o quê? Espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos e demônios, operadores de quê? De sinais. E eles se dirigem a quem, queridos? Eles se dirigem a quem? Aos reis do mundo inteiro. Então veja, os reis do mundo inteiro são exatamente o oposto dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Está compreendendo isso aqui? Está dando para compreender isso, queridos? Nós estamos estudando a palavra. Está claro isso aqui? Alguma pergunta? É o capítulo 16, eu estou agora no versículo 14. Então entendamos aqui, esses 3 espíritos imundos, que geralmente algumas pessoas pegam esse texto para falar sobre, literalmente, sobre demônios. Mas o texto aqui é simbólico. Os 3 espíritos imundos aqui se referem a 3 forças religiosas que estão aliadas e que elas têm pensamentos em comum, e isso as une contra Deus. Existe uma influência demoníaca? Existe, é claro que sim. Mas essas forças, elas exercem influência sobre os reis da terra. E os reis da terra tinham em suas mãos a economia, a política e o exército. Está claro isso? Então note o que o texto aqui nos diz. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais. Então a força que opera milagres, coisas sobrenaturais, são exatamente as forças religiosas. E aqui são 3 forças religiosas, se referindo a lideranças de forças religiosas que lamentavelmente exercem influência sobre os reis da terra. E aqui entra, por favor, uma grande força religiosa, o catolicismo. Aqui entra uma outra grande força religiosa, o protestantismo apostatado, que não é mais aquele de Martinho Lutero, que era 1000% comprometido com a Bíblia. Aqui entra adventistas que também estão numa situação delicada longe de Deus, porque ninguém é melhor do que ninguém. Aqui entra o espiritismo. Aqui entra, ao meu ver, religiões como o islamismo, forças religiosas que lamentavelmente estão na contramão de Deus. É triste o que nós estamos dizendo, mas é o que acontece. E o fato é que essas forças religiosas exercem influência sobre os reis que participam dessas religiões. Esses reis participam e admiram e respeitam os líderes dessas religiões. E eles são influenciados agora a usar toda a máquina pública contra o povo de Deus. E isso gera então um conflito. E tem necessidade, então, da intervenção divina. Está claro isso aqui, queridos? Então, o texto nos fala, no versículo 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama o quê? Armagedon. Aí alguns vêm e dizem que aqui o Armagedon é exatamente a Palestina. Me diz se todos os exércitos do mundo, todas as forças do mundo iriam caber na Palestina. O Armagedon aqui é exatamente o último grande conflito que haverá entre o bem e o mal. E esse conflito hoje acontece muitas vezes dentro de nós, em nossa cabeça, em nossa mente. Sim ou não?
Mas existe, então, aqui nós vemos a preparação. Mas no capítulo 19, por favor, abra o compêndio de Deus no capítulo 19, versículos 11 a 21, vocês poderão ler depois, nos fala exatamente da batalha acontecendo. Então veja o que acontece aqui. O fato do verbo estar no futuro, pelejarão, significa que a batalha não acontece naquela ocasião, mas no futuro. Então no capítulo 19, versículo 11, a palavra assim nos diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama como? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com o que, queridos? Com justiça. Quem é essa pessoa aqui? É Jesus Cristo. Jesus, ele peleja com justiça. Então a peleja que acontece no capítulo 17, versículo 14, ela é realizada por Cristo com justiça. Agora vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Portanto, queridos, voltando ao capítulo 17, versículo 14. A pergunta que eu fiz sobre a questão do cordeiro, note: pelejarão eles contra o cordeiro. Pelejarão eles contra o cordeiro. Essa peleja aqui, ela envolve Deus, Satanás, os demônios, os anjos e os homens. Agora, por que a figura de um cordeiro? É interessante você notar que no Apocalipse, somente uma vez, Jesus é representado pelo leão da tribo de Judá. Em contrapartida, 29 vezes, Jesus é identificado aqui como um cordeiro. E exatamente na grande última batalha, a figura apresentada é a figura de um cordeiro. Por que isso? Inclusive a palavra no grego usada em João 1,29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é a mesma palavra que é usada aqui. Lá é aminos, aqui é uma outra palavra que me passou agora pela mente, mas tem o mesmo significado, Paulo, o mesmo significado. A palavra aparece aqui 29 vezes. Mas por que o cordeiro? A questão não é o grego, não. A questão é por que o cordeiro? Isso aqui tem um significado muito importante para a gente. Essa batalha não se ganha com força física, se ganha com força espiritual e moral. Por isso que é apresentado exatamente a figura de um cordeiro, um animal manso, que não ofende ninguém. Jesus é o Cordeiro de Deus porque a sua vitória foi obtida na cruz pela sua excelência e perfeição moral e espiritual, e não pela sua força física. Amados, sabe, quando nós temos as nossas pelejas pessoais, porque nós temos nossas lutas, temos ou não temos? Nós temos lutas contra nós mesmos, temos lutas contra nossos temperamentos, contra nossas tendências para o pecado, nós temos lutas com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, são lutas pessoais que nós travamos no silêncio da alma. Às vezes somente Deus e a gente sabe como encontra-se. Somente Deus e você sabe. Às vezes você está aqui parado e você está travando uma luta e ninguém sabe, com uma tentação que sobressalta a tua mente, e no silêncio da tua alma vem essa luta contra o próprio ego. Querido, saiba que nesse momento você não está sozinho. Jesus vem e intervém e te dá a vitória, porque a vitória vem de quem? Do Senhor. Então o que eu preciso não é lutar, o que eu preciso é estar com Cristo, e Ele luta, batalha, combate e vence por mim. E Ele faz isso com justiça. E aí você se lembra que justiça não é uma coisa. De acordo com Jeremias, justiça é a pessoa de Cristo. O Senhor, justiça nossa. Nós somos justificados pela fé. Nós também somos santificados pela fé. Deus é o único que consegue justificar o pecador sem cometer injustiça. O pecador culpado, ele é o único que consegue justificar sem cometer o quê? Injustiça. E a peleja é para que a justiça seja feita. E a vitória do Cordeiro é pela sua excelência moral e espiritual. Então, queridos, por favor, entendam uma coisa. Pode demorar. Há quantos milênios vem sido travada este grande conflito? Antes mesmo da criação.
Aparentemente está o quê? Demorando. Pode demorar, mas no final a vitória virá. Sim ou não? E essa vitória vem de quem? Essa vitória vem do Senhor. Deus seja louvado por isso, queridos. Deus seja grandemente louvado por isso. Você está precisando de uma vitória na sua vida? Deus te dará. Agora, por favor, não se canse de fazer o bem. A Bíblia nos adverte no livro de Gálatas que não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque a seu tempo ceifaremos. Deus seja grandemente louvado por isso. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Eu gostaria de ouvir você pronunciando essa expressão que só se refere a Cristo. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esta expressão, ela só na realidade é um título. Esse título ele só é aplicado a Cristo quando se refere à sua segunda e maravilhosa vinda e quando ele vem com o propósito de destruir as forças do mal. Então você encontra essa expressão em outros livros do Novo Testamento, de que Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E quando esta expressão é aplicada a ele, o que é que significa? Que ele está o quê? Voltando para colocar um ponto final na história do pecado, na história da injustiça, na história da morte, na história dos problemas. Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Vocês perceberam aqui a tríplice mensagem aplicada ao ser humano? Primeiro o quê? Chamado. Segundo o quê? Eleito. E terceiro, fiel. Por que isso? Agora pense exatamente em você. Nesta noite você foi chamado por Deus. Você não está aqui por acaso. Você pode ter vindo de repente em consideração a alguma pessoa, mas Deus usou esta pessoa para que você pudesse vir. Você poderia estar em casa, confortavelmente agasalhado, assistindo a um programa de televisão, mas você veio à igreja porque você foi tocado pelo Espírito de Deus e chamado para vir à sua presença. Mas a Bíblia nos diz exatamente em Mateus 22:14 que muitos são chamados e poucos são o quê? Escolhidos. Eu fui chamado por Deus porque Ele tem um plano para a minha vida. Ele tem, na realidade, uma agenda para a minha vida. E o plano de Deus é que eu esteja com Ele por toda a eternidade. No entanto, mesmo chamados, infelizmente, corremos o risco de virar as costas para Deus, sim ou não? Isso acontece ou não acontece? Em João capítulo 6, verso 37, ele diz o seguinte: aquele que vem a mim, de maneira alguma o quê? O lançarei fora. Então não é Deus que vira as costas para você, é você quem vira as costas para Deus. Então as pessoas são chamadas, mas às vezes elas não são eleitas. Elas não são o quê? Selecionadas. Porque elas não permitem, elas desistem de Jesus. Tudo pode acontecer na nossa vida, nas batalhas. Mas o que não pode acontecer é a gente desistir da vitória que vem do Senhor. E queridos, não basta apenas ser chamado e ser eleito. Eu fui chamado por Deus, eu sou um eleito do Senhor. Não basta apenas isso. Tem que ser fiel. Sim ou não? Tem que ser fiel. E essa fidelidade aqui é aquela fidelidade de Apocalipse 2:10. Fiel até a morte. Uma fidelidade incondicional. A palavra fiel aqui significa é digno de confiança. As pessoas que são fiéis são dignas de confiança. São dignas de confiança na empresa onde trabalham. Dignas de confiança, sabe, no casamento. Dignas de confiança na igreja. Fiéis aqui significa ser digno de confiança. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que tem tido suas lutas em relação à integridade, à fidelidade, à ética. Entenda que, de acordo com o que a palavra nos diz, Jesus Cristo é fiel e verdadeiro. E ainda que você seja infiel, Deus é o quê? Deus é fiel. E a fidelidade do Senhor pode contagiar o teu ser, desde quando você seja www.jesus.com. A palavra aqui, note o que diz aqui o texto. Também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com quem? Com Ele.
Essa palavrinha aqui, com, ela veio do grego meta, que significa na companhia dele. É isso que significa a palavra no original. Na companhia dele. Então, quem serão os vencedores? Aqueles que estão com Cristo, que estão na companhia de Cristo, que vivem com Cristo e para Cristo, que estão com Cristo. Queridos, que nessa semana que se inicia, ou que já se iniciou, amanhã nós vamos estar voltados para as nossas atividades da semana, trabalho, faculdade. Quem não, eu acho que o pessoal já está de férias, a maior parte, né, da escola. Queridos, por favor, com Cristo, com Ele. A última parte do verso diz o quê? Com Ele. Que nós sejamos bem juntos de Cristo. Que nessa semana nos aproximemos mais dEle. E que entendamos que a vitória vem do Senhor. E quando nós, à semelhança do Cordeiro, investimos em nossa espiritualidade, em nossa vida moral, em nossa obediência ao Senhor, o Apocalipse se torna para nós o livro da vitória. Que Deus abençoe e fiquemos em pé então para buscar ao nosso Deus e louvá-lo. Nós vamos fazer oração, depois da oração louvaremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, ajude-nos a entender a Tua palavra e as Tuas maravilhosas propostas para a nossa vida, Pai. Nós temos nossas lutas, sabemos da existência do grande conflito, sabemos que existem coisas invisíveis que afetam a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, afetam as nossas emoções e até mesmo a nossa condição para a eternidade. Mas oramos para que o Teu Espírito Santo ajude-nos à luz da Bíblia a entendermos, Pai, que precisamos de mais de Jesus, que a vitória vem dEle e que nele podemos ser, como diz o livro de Romanos, no capítulo 8, verso 37, mais que vencedores. Que obtenhamos nesta semana vitórias sobre os nossos problemas pessoais, vitórias sobre as nossas lutas, as nossas tendências, coisas que nós não gostamos em nós, que nos prejudicam e que precisamos de superação, de libertação. Querido Deus, nos envolvas com a Tua palavra e o Teu Espírito, para que sejamos homens e mulheres espiritualizados pela conexão, pelo relacionamento pessoal com Cristo. E que nesta semana, Senhor, estejamos mais próximos de Jesus, estejamos com Jesus e saiamos daqui com a percepção e a convicção de que Ele está ao nosso lado às 24 horas do dia. Pelos méritos de Cristo e no poder do Teu Espírito, nós Te louvamos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Louvemos ao Senhor.
Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém? Que Deus possa nascer em nosso coração. E não saia aqui da igreja sem dizer para Ele que Ele permaneça conosco nesta semana, nos abençoando e nos guardando. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim.